boa tarde. Ei, peleja, hein, Du? Tá difícil, hein? Tá Nossa difícil, senhora. igual a vida do Botafogo. Ó, Du, você Oi. que é atleticano, aí já falou várias vezes aí da sua paixão pelo Atlético. O Atlético tentou buscar antes do Filipão, quando saiu o Cudê, o Bruno Lage. Vai lá e fala pro torcedor do Botafogo que você tá querendo o Bruno Lage pra cá, que se traz no aeroporto carregado. Ontem eu fiz coro com a massa botafoguense quando ele deixando o campo e a torcida gritando burro, burro, burro. Eu acho que ele tava achando que era Bruno, Bruno, E Bruno. ele ficou aplaudindo lá. Bateu palma, né? Mas eu acho que foi ironia ali. Um abraço! Bom trabalho com a bancária, tá forte hoje. Valeu, tá cheio de Thiago, você percebeu? Eita! Hoje aqui eu tô com o Thiago Silva, com o Thiago Fernandes e com o Thiago Valu. E o Breno Galante para dar uma quebradinha. Olha só, eu acabei falando aí a respeito do Botafogo. Botafogo que empatou ontem com a equipe do Goiás. Essa situação aí tá ficando complicada pro Fogão. Mesmo com a vantagem é pra lá de boa, viu? Dá pra segurar. Segura as pontas aí, Fogão. Ei, Bruno Lage, hein? Meteu o Tiquinho no banco. Ei, Bruno Lage, me ajuda a te ajudar. Vamos começar com o Botafogo? Vamos mostrar aí como foi essa partida aí entre Botafogo e Goiás. Um mês depois, o Botafogo voltou a atuar no estádio Newton Santos, buscando retomar o caminho das vitórias depois de 4 derrotas seguidas. Bruno Lage mexeu bastante na escalação e colocou o artilheiro Tiquinho Soares no banco de reservas. Diego Costa foi quem começou como titular. Nós não substituímos o Tiquinho por um jogador qualquer, substituímos o Tiquinho pelo Diego Costa, um jogador experiente, já foi campeão brasileiro. O próprio jogador, Tiquinho, tem sido um dos jogadores mais importantes, mas o próprio jogador recentemente disse que veio de uma lesão difícil, complicada e, na minha opinião, nos últimos jogos não foi aquele Tiquinho que nós vimos até ao momento da lesão. E logo no início, a defesa do Goiás saiu jogando errado e Diego Costa teve grande chance, mas parou em Tadeu. Após cobrança de escanteio de Guilherme Marques, Lucas Halter abriu o placar para o esmeraldino. O zagueirão aparece na primeira trave. Todo mundo parado olhando, todo mundo congelado. Mas ele mete a testa na bola. Ela vai para o ângulo do goleiro Lucas Perry. Depois de um primeiro tempo pouco inspirado do Botafogo, a torcida pediu a entrada de Tiquinho. Lage atendeu aos pedidos e logo no primeiro lance em campo, o camisa 9 bateu colocado e contou com desvio para empatar. Eu preciso aqui da inspiração do mestre Armando Nogueira. Tu, em campo, pareces tantos e, no entanto, de encanto, ídolo de tantos lares, és um só, Tiquinho Soares. Foi o 14º gol do artilheiro do Brasileirão. O Bota seguiu na pressão. Diego Costa poderia ter virado. Tietê carimbou o travessão. E o Goiás, em contra-ataque puxado por Apodi, teve a oportunidade com Matheus Babi. Mas não teve jeito. Placar final 1-1. Nós tínhamos a obrigação de vencer os 3 pontos, mas no final vamos fazer as contas. Campeonato muito difícil, muito competitivo. Esta equipa foi a mesma equipa que fez o jogo que fez contra Palmeiras e ficou reduzido a 10 unidades e permitiu o gol no fim. O Pontinho tirou os goianos da zona de rebaixamento. Parece-me que pelo desempenho coletivo que tivemos, porque fomos muito fortes coletivamente, poderia-nos levar daqui mais 2 pontos do que aqueles que levamos. O resultado deixou o Botafogo a 7 pontos do vice-líder Bragantino, mas aumentou ainda mais a pressão sobre Bruno Lage, que saiu do gramado sendo chamado de burro. E respondeu com aplausos. A torcida pode vaiar quem eles entenderem. Eu estou-lhes a agradecer o facto de continuarem a apoiar a equipa. A maneira como eles me queiram tratar é completamente indiferente. Preferia que fosse noutra situação, mas também para isso nós temos que conseguir resultados. Então, o pessoal em casa deve estar se perguntando assim, por que os donos da bola em Minas está começando com uma reportagem de Botafogo e Goiás?
Porque tudo nesse campeonato, principalmente quando chega nessa reta final, uma coisa influencia na outra. O Goiás com esse pontinho saiu da zona de rebaixamento, com a vitória que ele estava conseguindo ali no primeiro tempo, ele se aproximava um pouco mais da equipe do Cruzeiro. O Botafogo já está apertando um pouco a disputa, o Breno Galante está aqui, e quando ele chegou, ele já foi chegando para mim falando assim, Elton, eu tô achando que o Galo tá voltando a lutar pelo título. O Breno, eu acho que tá meio entusiasmado com essa situação. Aí já é uma situação um pouco mais difícil, mas a gente vai debater tudo isso para vocês entenderem que tudo tem uma relação com a outra. Tenho certeza que tinha muito cruzeirense dando uma secada das boas na equipe do Goiás ontem. Mas vamos começar, rumo ao Maraca. As semifinais da Libertadores estão aí e a KTO vai premiar quem ousar nas suas apostas. Você pode ganhar até R$78 mil em free bet. Aposte pelo menos R$5 em qualquer esporte até o dia 5 de outubro. Se você apostar nas odds mais altas e seu palpite der certo, você vai ganhar pontos. Vai se dar bem quem desafiar todas as probabilidades. Eu costumo desafiar muito lá no KTO nas alturas. Os 50 maiores pontuadores durante as semifinais serão premiados com free bets que vão de R$50 até R$78 mil para o grande vencedor. Então aqui, vamos colocar na tela agora para a gente poder brincar. É para se divertir, principalmente se você é maior de 18. Eu vou começar aqui fazendo essa movimentação para Fortaleza. Ontem a gente palpitou nesse aí, André. Volta na Libertadores e coloca. Vamos palpitar Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Brasileirão tem rodada no fim de semana. Goiás e Bahia. Esse jogo aí, torcida cruzeirense que tá aí preocupada, fazendo uma conta aqui, uma conta ali. Esse jogo é de interesse total. Valuzão, já sapeca no peito aí essa aí, Goiás e Bahia. Em Goiás. Goiás esse? 2,37. Tiagão, Vasco da Gama. Thiago Fernandes, hoje tem que falar assim, tá, gente? Porque tá cheio de Thiago aqui. Thiago Fernandes, Vasco e São Paulo. Lá no Rio de Janeiro. Em Vasco, né? Em Vasco. Vai dar Vasco, infelizmente. Vai dar Vasco. Corinthians e Flamengo, dia 7/10. Informação que chegou pra gente é que o Tite já aceitou assumir a equipe do Flamengo. Não sei se ele vai estrear nesse jogo contra o Corinthians. Acho que não. Vai ficar aguardando uma surpresinha para estrear justamente contra o Cruzeiro. Thiago Silva, faz essa aí pra gente. Corinthians e Flamengo. Acho que empate. Empatezinho. Brenão, pra você aí, se você quiser desafiar as probabilidades, a gente curte isso, porque a gente tá nessa junto com a KTO. Então vamos lá, Fluminense e Botafogo pra gente fechar, odds do Botafogo 3,5, Fluminense 2,16, então pra KTO tá dando ali um favoritismo legal pra equipe do Fluminense. O que você acha? Eu vou ser Fluminense, porque eu acho que o campeonato vai pegar fogo aí com o Botafogo perdendo o Fluminense. Coloca R$10 pra gente aí, Andrezão. Eita, R$416, tá bom. Não tem investimento que faz um negócio desse assim tão rapidinho. 4 joguinhos com possibilidades bem claras. Eu acho que hoje a gente aqui não fez nenhum absurdo. Tá aqui, Goiás vencendo, o Vasco vencendo, Corinthians e Flamengo empatando e Fluminense e Botafogo dando Fluminense. Eu ia no Fogão aí, que o Fogão vai reagir, vai acabar com esse negócio. O Fogão eu acho que vai ser campeão, merece. Então vamos começar nosso bate-papo aqui, a nossa resenha, porque eu já vou direto por aquilo que eu peguei e conversei com o Breno Galante. Já deu um spoiler aí, O Brenão estava animado. Deixa eu ver se ele continua no mesmo nível em off de quando é gravado, de quando é ao vivo. Breno Galante, que satisfação. Me fala uma coisa. Olha só, vou dar um dado estatístico. Na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético foi a pior colocação do Atlético, 13º lugar, estava a 22 pontos do Botafogo. Passadas essas rodadas, a gente chega na 25ª rodada, o Atlético está a 12 pontos da equipe do Botafogo. Tirou 10 pontos, 42%. Breno Galante, respire fundo e me responda. O Atlético briga por quê? E ainda dá para tirar o título do Botafogo? E pode ser o Atlético? Boa tarde, Elton. Thiagos aqui do estúdio, turma de casa.
Primeiro vamos acertar a coisa. Eu não te falei isso fora do ar, de que o Atlético estava brigando pelo título. Vamos ser sinceros aqui com o público de casa. Eu falei que eu estou acreditando numa briga pelo G4. Acho que o Atlético está a 1 ponto do G6, 4 pontos do G4. Tem uma sequência de jogos interessantes. O Atlético pega o Curitiba, que é o lanterna, na Arena MRV. Filipão vem de um grande momento, jogadores se destacando, aparecendo aí opções para o Filipão poder, inclusive, quando necessário, mexer no time. Hoje ele tem Zaratio e tem Igor Gomes no banco, são 2 boas opções para se mexer no time. Ele já tem o time titular definido e se a gente olhar pelo corte do segundo turno, o Atlético é líder do segundo turno. Tem um bom aproveitamento, vem de uma sequência de 5 jogos sem perder no Brasileiro. Então isso tudo leva a crer que o Atlético pode sim crescer e brigar lá em cima. Hoje eu acho que tem que se pensar em G4. Por todo o ano do Atlético, se o Atlético fechar o campeonato em G4, o Elton, para mim, é um lucro, porque aconteceram alguns erros de planejamento, do elenco, da formação, troca de treinador. Então, para mim, hoje, G4. Aí, se até lá, o Botafogo deslizar, tem outros times na frente do Atlético, é muita conta se fazer, mas tem torcedor do Atlético que está aí pensando no título. Por que não? Há possibilidades, mas para mim, hoje, é G4, é briga pela vaga direto para a Libertadores. Então, só pegando recortes, eu acho importante a gente pegar recortes de campeonato, porque a gente tem uma ideia mais ou menos do que está acontecendo. Por exemplo, o Atlético nos últimos 10 jogos, pegando os últimos 10 jogos do Atlético, ele marcou 19 pontos. Então tá ali junto ali outras 3 equipes também fizeram essa pontuação. O Atlético estaria entre os 3 melhores do Campeonato Brasileiro, pegando o recorte só das últimas 10 rodadas. Thiago, o que pode representar essas últimas 10 rodadas para o que o Atlético vem pela frente? Pensando nesse momento que o Atlético vive, né? Se a gente pegar o recorte das 10 rodadas, pode dar um norte para o torcedor imaginar o que pode ser feito nas próximas 10. Boa tarde. Elton, boa tarde para você, os companheiros, pessoal de casa. Acho que o título pro Atlético, ele não é impossível, mas é muito improvável. Acho que o Atlético nem deve pensar nisso aí, que não é o campeonato do Atlético. Concordo com o Galante, acho que todos os erros que a gente viu, a saída do Kudê, não que a saída dele foi um erro, mas a contratação aí, isso atrapalhou muito o planejamento do Atlético, tanto é que o Atlético foi 10 rodadas sem vencer e mesmo assim está encostando ali no G4, né? Então acho que o Atlético tem que focar no G4, conseguir essa vaga direta à Copa Libertadores do ano que vem, porque aí sim, já começa a fazer a projetiva, né, do próximo ano aí e pensar somente no G4, porque título eu acho muito difícil. Acho que o Atlético tem que focar mais ali, é só no G4 mesmo, para conseguir sua vaga direta à Libertadores. Ô Thiago Fernandes, de novo eu vou falar, tem 3 Thiagos aqui hoje, viu, gente? Então vamos lá. Fernandes, como que você vê esse momento do Atlético, essa reação e se existe perigo, agora eu já quero jogar pensando no jogo contra a equipe do Curitiba, né, que é o próximo desafio do Atlético. Existe perigo para o Atlético, principalmente depois do que o Curitiba conseguiu fazer no Clássico Atletiba, que foi conseguir a vitória por 2-0, sendo que o Atlético Paranaense é uma equipe forte, é uma equipe consistente, é uma equipe que briga também por essa vaga no G4. O Atlético precisa abrir o olho? Precisa, Eltinho. É que assim, o Atlético, assim como eu disse contra o Inter, eu acho que o Atlético é favoritaço diante do Curitiba. Joga em casa, joga contra o Lanterna do campeonato, joga contra uma equipe que é muito mais frágil, mas as zebras acontecem no futebol. O Goiás empatar com o Botafogo ontem, que é o líder do campeonato, líder ainda com sobras do Campeonato Brasileiro, é uma das zebras do futebol. Então o Atlético precisa ficar atento sim. Eu acho que título não dá mais. Não pelo Botafogo, que o Botafogo está querendo fazer o que o São Paulo fez em 2020, que o próprio Atlético fez em 2009 e fica às vezes refém do trabalho, do bom primeiro turno que fez. Mas eu acho que esse Botafogo não conseguirá o título. Mas o Atlético não consegue não pelo Botafogo, é pela distância que existe também entre os outros times. O Atlético hoje está com 40, tô certinho? Sim, isso. O Red Bull Bragantino tem 45. Cara, é muito difícil. São 12 pontos para o Botafogo, 5 pontos para o vice-líder. E ainda tem uma distância para o Palmeiras, que é o quarto, que é o terceiro. Tem distância para o Grêmio. O Palmeiras hoje é o quarto, não? Não tem como soprar aí para mim, por favor? Mas enfim, então tem uma distância, tem outros clubes à frente do Atlético. O Atlético está em 7º lugar hoje no Campeonato Brasileiro. Então para mim a dificuldade é muito maior em relação aos outros times que estão... aos outros times que estão à frente do Atlético, do que em relação ao próprio Botafogo, que para mim vai cair ainda mais nesse Campeonato Brasileiro.
que é uma pena, né? Então seria muito Botafogo ganhar esse título. Ô, Valu, eu já quero falar um pouco também a respeito da parte baixa da tabela, que ontem teve um reflexo em cima desse jogo, do empate, né, que aconteceu entre Botafogo e Goiás. O Goiás deixa o G4. Em determinado momento do andamento do processo ontem do jogo, o Goiás ficou a 1 ponto da equipe do Cruzeiro. Você aqui por várias vezes falou a respeito dessas preocupações que o torcedor cruzeirense precisa de ter com os detalhes da tabela e que não dá para comemorar tanto ainda. A rodada de ontem, o fechamento da rodada, foi mais uma vez subsídio para você pegar e fortalecer isso junto ao torcedor cruzeirense, para ter os cuidados necessários? Boa tarde. Boa tarde para você, para os demais companheiros, telespectadores. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro já está vacinado, pelo menos a essa altura do campeonato, né? Aqueles que ilusionaram juntamente com outros no começo da competição, um Cruzeiro lutando por vaga na Libertadores. E eu não tenho o menor prazer de falar isso aqui, porque gostaria que essa fosse a realidade da equipe do Cruzeiro, mas não é. A realidade do Cruzeiro chega no momento, nesta reta final de campeonato, ele brigando, e o Goiás vai ser mais uma equipe que vai lutar ali até o fim. Goiás, inclusive, que o Cruzeiro joga fora de casa, né, num desses confrontos diretos. Então, assim, se o Goiás ganhasse, chegaria a 29, seria mais um time a encostar ali na pontuação do Cruzeiro, mas isso em algum momento vai acontecer. A verdade é que está muito achatado ali do 10º até o 18º, e é isso, Cruzeiro agora que, quando voltar a jogar, vai ser o último, né? Então ele vai ver todas essas equipes que estão naquele bloco em que ele faz parte jogar, e vejamos como é que vai ser o comportamento da equipe do Zé Ricardo. Tiagão, é importante o Valor ter lembrado a respeito disso, que o Cruzeiro só joga essa rodada, que todo mundo vai estar jogando nos dias 7 e no dia 8, no dia 14. Para você, pode existir algum tipo de peso para o Cruzeiro ou pressão maior por estar jogando essa rodada justamente contra o Cuiabá, que é um time que também está próximo dele ali na tabela? A pressão aumenta dependendo do que acontecer ao longo da rodada? Elton, e eu acho que sim, viu? Porque já tem a pressão ali do dia a dia mesmo, que o Cruzeiro precisa voltar ao caminho das vitórias. E depois vendo, vamos supor que todo mundo que está ali abaixo dele consiga vencer. Aí a pressão aumenta. Então acho que o Cruzeiro jogar no dia 14 é uma vantagem, porque você sabe todos os resultados, mas também é um contra, né? Se a gente pode dizer assim, porque aí ele vai ter obrigação total de vencer, porque ele já sabe os outros resultados. Então o Cruzeiro tem também uma boa semana aí para conseguir, né, um bom tempo de trabalho, mas com certeza uma pressão maior. Olha só, daqui a pouquinho a gente volta nessa resenha, que ela tá boa demais, mas primeiro eu tenho que dar um recadinho aqui. Outubro ou nada, a CNR aposta que preço igual você nunca viu. O preço dos preços baixos, o homem dos preços baixos está aqui comigo. Rogerão, que satisfação. Coisa boa ter na sua presença aqui. Maravilha. E teve o jinglezinho hoje, teve aquele que eu pego e faço o certinho. Pode soltar a música depois do final. Solta de novo o jingle pra gente. Vai. Solta. Gente, já subiu a audiência assim. É assim, ó. E o já movimento estourou dá a audiência. Isso eu ensaio em casa. Já não tem promoção pra gente aí? Claro que tem. Ó, boa tarde pra você, pra turma aqui da bancada. Você que está nos assistindo. Outubro ou nada. A CNR aposta que preço igual você nunca viu. Tá construindo, reformando, vamos fazer um reparo na sua casa. Venha nos conhecer. Se você não nos conhece ainda, nos conceda esse privilégio. Traga o seu orçamento, venha negociar conosco. Vamos de oferta? Vamos de oferta? Cadê a primeira pra gente? Primeiro, ó, é o tanque Decoralita linha mármore. É um tanque de 34 litros, do tamanho 60 por 50. A cor é branco gelo, de R$ 305 por apenas R$ 239,80. Esta oferta à vista uma vez no cartão. Thiago Fernandes está atento porque está fazendo reforma na casa dele. Vai lá, mais uma dele. Pra gente, Thiagão. Aí, ó. Essa oferta é bem interessante. Você que está com a sua caixa acoplada aí no seu banheiro vazando, troca o kit, não precisa trocar a caixa. É o kit completo da Blue Kit para a caixa acoplada, duplo acionamento, 3 e 6 litros, né? Plástico cromado, né? Que é na válvula ali, de R$ 178,90 por apenas R$ 129,90 à vista uma vez no cartão. Tá ótimo. E você trouxe mais uma pra gente? Claro, para finalizar, sempre tem, ué. Tem o piso Viva Cerâmica, é o cinza brilhante HD, ele é 46 por 46, esse é o tamanho do ladrilho, é um piso extra de R$ 28,90 por apenas R$ 22,90 em 10 vezes no cartão. Rogério, é sempre garantia de
Preço Claro, bom. vai lá, Então, ó, não se esqueça, é outubro ou nada na CNR. CNR da Reforma Construção, BH, Nova Lima, Contagem, Betim e Varginha. E Varginha É toda, terra já é boa, uma hein? terra boa É demais. terra boa. Café bom. Quando você passar lá, você lembra de nós no café que nós gostamos. Vocês gostam, né? Vou dar um cafezinho pra Mas não é vocês. pouco, Um abraço, não. gente. Obrigado, valeu, Gerão. Valeu. Tchau. Até mais. Valeu, tá aí o Rogério, que traz um café danado de bom, viu? Ó, o Cruzeiro nas últimas 10 rodadas, ele marcou apenas 8 pontos. O Atlético, como eu já falei, foram 19 pontos nas últimas 10 rodadas. Foram 6 vitórias. Ô, Valu, eu já quero falar a respeito disso. O desempenho, é claro que tem um recorte aí que é do período do Pepa. Tem 2 jogos. 7 jogos. 7 jogos com são o 10 Pepa, rodadas? 10 rodadas. Pegando 10 rodadas, 7 com o Pepa e 3 com o Zé Ricardo. Não, Zé Ricardo tem 3 são jogos. 6 com o Pepa, uma com o interino. Eu esqueci o nome do interino. E 3 com o Zé Ricardo. 3 com o Zé Ricardo. Daniel Seabra. Isso. Daniel Seabra. Seabra, exatamente. Dá para esse recorte, como o Cruzeiro fazer para melhorar esse desempenho, que esse desempenho, se ele é mantido, a batata assa do Cruzeiro. Porque se a gente pegar um recorte de próximas 10, o Cruzeiro fazer 8, é extremamente preocupante, Valu. Como o desempenho que tinha um Pepa, né? O Pepa, quando ele deixa o comando, eram 17 jogos, 3 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Com certeza isso foi... E faltavam 17 rodadas naquele momento em que ele foi demitido. Com certeza isso deve ter pesado para a direção de futebol para que ele fosse demitido. O Cruzeiro não tem por onde sair, precisa começar a somar 3 pontos e algo que pode ser um alento para o torcedor neste momento é o fato da campanha do Cruzeiro fora de casa. Em especial, o Cruzeiro, por mais que tenha a pressão, neste instante ela já é muito grande pelos lados da Toca da Raposa, mas o Cruzeiro ainda ostenta uma boa campanha fora de casa. Então, acredito pelo momento intranquilo de falta de crença naquilo que podem realizar os jogadores. O Marlon deu uma declaração muito forte na zona mista. Eu penso que é interessante, nesta volta, o Cruzeiro fazer esse jogo contra o Cuiabá. A gente tem que lembrar que, apesar dos pesares, o Cruzeiro jogou contra esse mesmo Santos, que num confronto direto contra o Vasco também goleou e venceu de 3-0. Aí o exemplo, para mim, de um time que está neste bolo e na briga direta com o Cruzeiro. Ô, Thiago, Thiago Fernandes, ontem o Valu falou a respeito de mudanças radicais que precisam acontecer no Cruzeiro, precisa movimentar, precisa ter um fato novo. Que tipo de fato novo a gente pode ver na partida contra o Cuiabá? Matheus Pereira voltando, tendo condições, já vira titular logo de cara. Você mexeria na estrutura do Cruzeiro defensiva? Tem muita gente reclamando a respeito do Rafael. Você tiraria o Vital, lembrando que o Bruno Rodrigues não joga a próxima partida porque está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Que tipo de mudança você faria nesse Cruzeiro para já chegar contra o Cuiabá diferente? Ô Elton, eu temo um pouco as mudanças no Cruzeiro, porque para mim a última foi muito mal feita, que é a vinda do Zé Ricardo para o lugar do Pepa. Eu não gostei. E deixei isso claro aqui logo que ele chegou, então não é nenhum tipo de oportunismo. Independentemente da vitória por 3-0 sobre o Santos, não é uma mudança que eu gostei. Então, nesse time hoje, se eu estivesse com a carta branca para mexer na escalação, entraria com o Anderson no gol. Primeira mudança que eu faria. Acho que o Rafael Cabral tem falhado muito e as falhas dele têm sido relevantes para os resultados do Cruzeiro. Para mim, a finalização do Benítez era defensável. No jogo anterior, contra o Fluminense, a falta também era defensável. Então, eu vejo muitas falhas do Rafael Cabral neste momento da temporada. Por isso, utilizaria o Anderson no lugar dele. E aí, tiraria também o Vital. Acho que o Vital, nesse momento, não tem condições de ser titular do Cruzeiro. Até acho que começou fazendo um bom campeonato, mas depois da lesão não conseguiu se reencontrar nesse time. Então, cara, eu mudaria bastante esse time. Eu mexeria bastante nesse time. Ô, Thiagão, eu pensei que eu ia continuar falando. Então não, Thiagão, você também está nessa linha, o Valu parece que está nessa linha também, porque ele falou ontem a respeito de mudanças. Que tipo de movimentação o Cruzeiro precisa fazer? E se é necessário isso?
Com certeza é necessário. A gente vê que o time do Cruzeiro hoje tem alguns problemas, principalmente no meio de campo. Acho que o Matheus Vital ele não deve mais entrar como titular nesse time do Cruzeiro, está devendo muito. A mudança do Rafael Cabral, eu entendo que ele falhou alguns jogos, mas eu não sei se eu ainda tiraria ele do time. Até acho que o gol contra o Benítez aí a gente está vendo aí, eu acho que não foi falha, mas em alguns outros lances aí, ele teve falhas aí importantes, né, que definiram o resultado da partida, como o Thiago bem disse ali, contra o Fluminense. Mas eu acho que algumas mudanças do Cruzeiro precisam ser feitas aí. Principalmente no meio de campo, setor ofensivo ali. A gente vê que o Nicão de centroavante não dá para jogar de centroavante. A gente viu que contra o América não funcionou. Talvez outro jogador também, o Paulo Vitor, um jogador que não pode entrar no decorrer da partida, que ele não muda a característica do jogo ali, não acrescenta tanto. Acho que falta muito. A missão do Cruzeiro de se salvar do rebaixamento não é difícil, porque faltam 13 rodadas, o Cruzeiro precisa aí no mínimo de 5 vitórias, então é um aproveitamento ali menor que 50%. Só que o que assusta o torcedor? É aquilo que a gente vê do Cruzeiro em campo. Hoje eu não consigo ver, faltando 3 rodadas, o Cruzeiro vai conseguir vencer 5 jogos, justamente por isso que a gente está vendo aqui. Jogadores que estão em baixa falham muito e a gente vê que quem está no banco dificilmente vai entrar e mudar aí aquilo que está sendo jogado e praticado dentro de campo durante as partidas. Ô Brendão, deixa eu te colocar nessa bomba que o Thiago falou. O Thiago falou que foi falha, o Thiagão disse que não foi falha, não tinha pega. Você que já foi um grande goleiro no futsal, no futebol de campo, no society, era uma bola defensável ou o Benítez bateu num lugar que ninguém pegava, só o Dida? Um grande lateral também, fui um grande zagueiro e um grande atacante e ainda jogo, tá? Não põe no passado, não põe no passado. Depois queremos imagens. Olha só, eu acho que não dá pra colocar a culpa nele falando que foi um peru, um frango, que não foi. A bola foi no campo. Falha. Foi no campo. Aí, bom, eu dou um desconto pra ele, mas eu acho que já existe um histórico e uma cobrança muito grande em cima do Rafael, né, de outros gols que ele poderia ter evitado, e aí o peso vem maior quando você vê um gol como esse. Agora, só para voltar um pouquinho, eu acho que o Zé Ricardo tem que agradecer muito essa parada que vai ter pro Cruzeiro aí, porque nesse momento que ele vive, por mais que tenha, ele vai ficar ligado em outros resultados, para pode acontecer uma pressão, mas o que ele precisa agora, cara, é ajeitar a casa. Sim. É tempo, ele acabou de chegar, colocar a ideia dele em prática, não é do dia para a noite que os jogadores assimilam a questão tática. E o Cruzeiro precisa mudar a postura. A postura dentro de campo, no aspecto de saber... Disputa. De ter isso, de entender o seguinte, a disputa do Cruzeiro agora é contra o rebaixamento, tem que entrar com sangue nos olhos, esse time tem que dar uma garra maior e tem que ter uma união maior em torno de um objetivo. E eu acho que o Zé Ricardo pode conseguir isso com esse trabalho, com esse tempo que ele vai ter aí para ajustar as coisas. Ser competitivo, né? O Genta mandou aqui que não achou falha. Não, o Genta? Falou que não achou falha, que foi uma finalização muito. Se o Genta falou isso, eu assino embaixo. Então, se o Genta falou isso, pra mim acabou. Ele acha que o Rafael Cabral é um grande goleiro. Eu também acho. Ele falou isso, eu já tenho minhas dúvidas. Isso eu tenho minhas dúvidas. Final aí, essa última pontuação sua aí, eu achei. A gente vai voltar a respeito disso. Quem trabalha com obras sabe que na hora do concreto a bola não pode chegar quadrada de jeito nenhum. Pode ser naquela reforma na sua casa ou no projeto gigante de construção civil. Já sabe, né? Precisou de concreto? Chama a Concrelagos. A Concrelagos tem 35 anos de história e é disparado o melhor serviço de concretagem do Brasil. Os caras são referências, tem a frota mais nova do mercado. Entrega, rapidinha, como você precisa. E aquela confiança que não dá para abrir mão quando o assunto é concreto. Agora você vai adorar isso aqui, a Concrelagos dá até 21 meses para você pagar. Isso mesmo, 21 meses e aquela tranquilidade que você só tem quando compra com a Concrelagos. Tá vendo? Precisou de concreto? Chama a Concrelagos, 0800 033 1001 ou concrelagos.com.br. Informação boa aí pro torcedor do Atlético. Informação boa pro torcedor do Atlético. Igor Rabelo liberado pelo departamento médico. E aí eu já quero jogar aqui pra turma aqui, pra ver o caldeirão ferver. Caldeirão ferver. Por que eu digo isso? Quando o Igor Rabelo saiu da equipe do Atlético, quando ele sofreu a lesão,
Ele estava vivendo um ótimo momento, era numa parte difícil da temporada e a gente sempre analisava o seguinte: o Igor Rabelo está ajudando esse time, o Igor Rabelo está jogando bem, o Igor Rabelo não sai mais entre os titulares. E aí veio a lesão, parece que o Filipão encontrou uma dupla de zaga, mas aí eu quero saber, Breno Galante, Igor Rabelo voltando bem, já assume a titularidade, como que você imagina esse Atlético para as próximas rodadas no setor defensivo que vem muito bem? Cara, é uma dor de cabeça muito boa para o Filipão, né? Agora ele tem todos os 5 zagueiros à disposição. Ele acertou agora o setor defensivo com Lemos e com Fux. Eu tenho gostado muito da atuação dessa zaga. Agora, o Igor Rabelo, quando estava atuando, ele estava mostrando que ele merecia realmente ser o titular. É uma briga boa. Hoje, em todas as condições, eu iria com Rabelo e Fux. Eu gosto muito dos dois, eu acho que daria certo. Agora, o Filipão já vai ter um problema para administrar, inclusive, o banco de reserva do Atlético. Porque ele não vai colocar 3 zagueiros para poder ficar no banco durante um jogo. Então, um dos zagueiros já vai ter que ser cortado. Ou o Hever, ou o Gemerson, ou o próprio Rabelo, já pensando no jogo contra o Curitiba. Se o Rabelo mantiver o nível pré-lesão, eu não consigo ver uma dor de cabeça boa pro Filipão. Por que não? Porque eu acho que o Lemos e o Gemerson hoje estão abaixo dos dois, do Fux e do Rabelo. Mas, e aí eu vou te explicar o porquê. Mas são boas opções. Eu acho que o Gemerson tá muito mal. Eu acho Não, que talvez ok, o Gemerson mas o Lemos tem bons números. O Lemos ele tem bons números, Thiago. Tem uma jogada, especialmente na saída de bola, que ele faz todo jogo e que todo jogo ele erra pelo menos 5. E aí acerta 2 e sai como o herói. E aí as 5 que ele erra, que é aquela jogada que ele tenta dar um lançamento na direção do ataque, com aquela fatiada do Lemos. Tem um amigo meu que brinca. Todo jogo tem uma fatiada do Lemos. Então assim, pra mim, se o Rabelo mantiver o nível pré-lesão, é Rabelo e Fux sem dúvida alguma. E aí eu sentaria o Lemos nesse momento porque eu acho que ele tem algumas deficiências. Dentre elas, a saída de bola. Ô, Valu, eu quero te colocar nessa roda aí, porque você entende muito do sistema defensivo. Você tendo Fux, Lemos, Igor Rabelo, Gemerson e Hever, como que você montaria a sua dupla de zaga? Exatamente como o Filipão está escalando no momento, com Fux e Lemos. Você acha que o Igor, então, espera? Não, é porque assim, é de cada um, né? Eu não faço, por exemplo, o que o Thiago, que o Breno fazem, de jogador estava num departamento médico, volta para a titularidade, principalmente nessa época aguda do campeonato, em que vão ter jogos atrás de jogos. Eu não tenho dúvida de que, para mim, o Igor Rabelo é mais zagueiro do que o Lemos. E que o ideal hoje seria Igor e Fux. Mas eu, pelo menos, aí é de cada um, eu levo em consideração o tempo que ele ficou parado. E o tal do ritmo de jogo, você só adquire, eu acho que naturalmente, até porque a gente sabe, o Lemos, ele dificilmente consegue jogar uma sequência de muitos jogos, 90 minutos. É só ver que o Gemerson tem entrado nos jogos. Então, se o Igor voltar em um nível técnico parecido com aquele de quando ele teve a sua lesão, acho que naturalmente a tendência é que ele recupere a titularidade. Mas eu já não faria. O Igor tem condições de jogo, sacaria o Lemos e faria isso. Eu disse o seguinte, na sua melhor condição, o Rabelo, sem dúvida, eu colocaria ele como titular. Melhor condição é o quê? Adquirindo o ritmo do jogo e tudo. Agora, pro jogo contra o Curitiba, o Filipão tem que manter a mesma zaga. Sim. Você não tem dúvida. Na primeira oportunidade que tiver, com uma semana de treino, todo talvez mundo daqui de igual, 4, 5 jogos, aí não vai sei, ter uma né? questão de cartões, tudo. Aí ele pode dar o porque vai aparecer. O Lemos sempre não, mas ele é um zagueiro mais substituído do Atlético, dos que saem jogando. Então, eu penso o seguinte, que na primeira oportunidade de lesão ou cartão, o Igor volta e se estabelece. Vai ser difícil. Dificilmente ele sai, viu? Ô, gente, eu dar um recadinho aqui, que esse recado é bom também, viu? Sai mês, entra mês e você ainda não conseguiu se livrar destas dores no corpo, não é mesmo? Meu amigo, minha amiga, ainda dá tempo de resolver isso. Ligue agora mesmo para o 0800 038 2000 e conheça a Oriental Medic. A Oriental Medic é uma fábrica de colchões terapêuticos que se preocupa com a sua saúde, com a saúde dos clientes. E você ainda pode escolher o colchão com massagem. São 1000 tipos de massagens. Tem massagem para todo jeito, viu? É uma maravilha, ó.
Uma delícia. Ligue agora mesmo, 0800 038 2000 ou envie uma mensagem pelo WhatsApp. Anote o número aí, ó, 99216 0262. Comprando o colchão, você já vai ganhar 2 travesseiros terapêuticos também, ó. Delícia. Ai, que maravilha, adoro, viu? É direto da fábrica e você pode parcelar em até 18 vezes. Colchão Oriental Medic, nossa especialidade é cuidar do seu sono. Ligue 0800 038 2000, 0800 038 2000 ou WhatsApp, anota aí, ó, 31 99216 0262. Um rápido intervalo, em 3 minutinhos a gente está de volta. Gente, boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo. Hoje é terça-feira, né? A gente está no início da semana e eu tô aqui recebendo as mensagens de vocês no WhatsApp. E olha, essa situação, vocês trouxeram a notícia aí do retorno do Igor Rabelo, que foi liberado pelo DM, até aí tudo bem. Mas esse negócio deu o que falar. Olha só, deixa eu registrar algumas participações aqui. O Roger Garcia mandou: Igor Rabelo é sem sal. Afinal de contas, Igor Rabelo é sem sal ou não é? Será que o Roger tá com inveja do Igor Rabelo ou ele de fato é sem sal? Tivemos outra participação aqui também do Luciano Aragão, revoltado. Ele tá dizendo o seguinte: tanto o vídeo do Igor Rabelo, coloca logo ele sem camisa. Aí é muita humilhação. Quem escolheu esse vídeo foi você, né, PA? Foi o PA ali, viu, gente, que escolheu esse vídeo do Igor Rabelo sem camisa. Pode deixar, viu, Luciano? Da próxima vez a gente vai fazer uma imagem do Igor Rabelo, assim, devidamente vestido, para que ninguém se sinta, né, incomodado, menosprezado. Eu não sei como vocês se sentiram não, viu, gente? Deixem o Igor Rabelo. O importante é que ele tá de volta, tava jogando bem, tava fazendo um bom trabalho aí antes de se lesionar de novo. Uma pena também essa lesão do Rabelo. Agora é que ele volte e consiga dar continuidade aí no trabalho que ele vinha fazendo. A gente tem uma participação aqui do Mato Grosso, não se identificou, inclusive se você puder mandar o seu nome aí pra gente. O Corinthians só vence com a arbitragem, assim como ele conseguiu um empate através da arbitragem. Falando aí dessa decisão pela Copa Sul-Americana contra o Fortaleza, que vai ser hoje, inclusive, a gente vai conhecer quem serão, na verdade, os finalistas da competição. O Bruno Silva também dizendo que estão de sacanagem em falar, né, de falar em título pro Galo. O time jogou o ano no lixo, não dá mais tempo, é verdade, viu, Bruno? Deixou escapar muita oportunidade, agora fica realmente tarde para correr atrás. Tudo bem que a massa tem todo o direito de sonhar, né, minha gente? Ainda tem campeonato pela frente, mas é bem difícil pegar esse Botafogo com 12 pontos de distância, 12 pontos no Campeonato Brasileiro. É muita coisa para conseguir tirar, viu? Bom, agora a gente vai voltar lá para os donos da bola, para o estúdio, porque tem mais programa para vocês. Olha só, atenção para esse recado agora, hein? Atenção para você que sofre de impotência sexual ou ejaculação precoce. Vem cá, meu amigo, meu irmão. Vem cá, que agora é Orgamax. Bortoni, me ajuda nessa. Vamos lá. Quanto tempo? Tudo bem? Pois é, tô de volta porque o pessoal pediu muito. Boa tarde pra você. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Seu relacionamento não tá indo muito bem, não? Sexo, gente, é um dos pilares que sustentam a relação amorosa e íntima, não é? Homens e mulheres sofrem quando não conseguem ter uma vida sexual ativa, saudável e prazerosa, não é? A impotência, ejaculação precoce, libido muito baixa, autoestima no pé são problemas cada vez mais comuns entre os casais. Mas a gente tem aqui a solução para você. Organ Maxi Turbo da Whey Plus. Gente, o Organ Maxi Turbo é um suplemento alimentar 100% natural, vai te ajudar exatamente a ter uma vida sexual mais ativa, prazerosa, saudável e não tem contraindicações. E eu vou fazer uma promoção agora, pode ser? É ela?
Ela também, isso aí, ó. Então, atenção, os 30 primeiros que ligarem agora, você pode também usar o QR Code que está na sua tela aí, ó, vão adquirir o kit do Organ Maxi Turbo. Gente, agora em cápsulas e em gotas também, que você usa um pouquinho antes da relação e já funciona. Você vai ganhar 50% de desconto e ainda o prolongador dos prazeres, o Capitão Bengala! Mas você tem que ligar agora, já, tá, gente? 0800 292 9000. 0800 292 9000. Frete é grátis para qualquer lugar do Brasil. Organ Maxi Turbo. Olhou, sorriu, o amigão subiu! Tá bom, Tony. É sempre uma diversão ter você aqui com a gente. Valeu! Obrigado. O Breno tá numa festa ali, que tá daquele jeito. O Atlético divulgou os bastidores da vitória sobre o Internacional. Teve dica do Paulinho sobre o estilo do técnico Kudê. Vamos acompanhar aí? Vamos acompanhar esses momentos? Tem as imagens aí pra gente estar mostrando? Então vamos rodando aí que o Breno vai falar a respeito desses momentos. Fica ligado quando ele estiver na baixa, na média, o lateral, o Kudê gostava muito de fazer o atacante. Como o meia, ele não vai ser ponta. O atacante faz aquela quebrada nas costas do Mariano, tá ligado? Aquela poeira por fora. Aí ele mete. Eu fazia muito isso quando eu jogava com ele. Cadê? Tá aí, Breno. Breno, legal a gente ver tava essa lá, imagem, né? essa é boa, né? Essas coisas assim que a gente consegue de bastidores, assim, que o Atlético divulga, que o Cruzeiro divulga, o América divulga, eu gosto muito disso, que dá pra fazer um tanto de tipo de análise, até às vezes não tá no primeiro plano ali, mas a gente acha alguma coisa ali em segundo plano que dá uma ideia pra gente. Mas essa aí era justamente, Brenão, ele falando a respeito do Kudê, e o próprio Filipão falou na coletiva, né, que usou o estilo Kudê. Cara, eu estive lá em Porto Alegre, deu para acompanhar, né, um pouco dos bastidores da chegada do time lá e conviver um pouco com o time nesses dias que esteve lá. Eu cheguei na quinta. Eu posso dizer o seguinte, como o Filipão está tendo uma importância de bastidor grande para o Atlético. No aspecto de tranquilizar e a representatividade que ele tem no cenário, do que ele é. Né? Não é aquele treinador que chega no vestiário e o jogador cutuca o outro e fala assim, esse cara ganhou o quê? Não. Ele é um cara que está mostrando um respeito, os jogadores têm respeito por ele. E a gente sente isso conversando com as pessoas ligadas ao Atlético, sabe? E em determinado momento eu acho que o torcedor não está dando esse determinado valor ao que o Filipão está representando. Mas os números estão começando a aparecer. E eu acho que isso está sendo muito importante. O Atlético está conseguindo aos poucos melhorar o seu desempenho e o Filipão encontrar o seu jogo. Não fez um primeiro tempo bom contra o Internacional, péssimo. Mas no segundo tempo o Filipão mudou o estilo de jogar e na coletiva ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Eu estou conhecendo os jogadores, eles estão me conhecendo. Existe o diálogo e já me falaram isso. Eu acho isso importante. O treinador dá espaço para conversar com os seus jogadores, para poder encontrar a melhor maneira de cada um jogar. E eu acho que o Filipão está trazendo um ambiente mais leve para o Atlético hoje. Tá, ô Valu, por que o Filipão demorou a funcionar no Atlético? Foram 10 jogos sem conseguir uma vitória. A gente sempre falava, isso que o Breno falou, a gente falou logo no primeiro momento. Eu lembro que no dia do anúncio a gente falou, ó, pode mudar ambiente, é um cara que é paizão, é um cara que é vozão, é um cara que sabe cuidar do vestiário. Por que demorou tanto tempo para as coisas funcionarem? Eu acho que ele demorou a achar os 11 ideais dele, e aí é algo que realmente é apenas na conta dele. O diagnóstico demorou e o Atlético foi sofrendo naqueles 10 jogos. É importante lembrar que o campeonato pode se abrir ainda. Para mim, por enquanto, o campeonato não está aberto. 7 pontos de distância do Botafogo para o segundo colocado e 12 para o Atlético. Importante lembrar que quando ele chegou eram 6 pontos de diferença para o Botafogo. Então, dá um entendimento para o torcedor atleticano do quão tempo na tabela o Atlético perdeu. Porque é agora que está a 6 pontos da diferença de quando assumiu o Filipão. Mas isso faz parte. Acho que o importante para o torcedor e para o time é que ele encontrou o caminho, mas realmente, dentro daquilo que conhece de futebol do Filipão, achei que foi um diagnóstico mais demorado, mas isso acontece. Ele é um grande técnico, um grande profissional, mas ele também é ser humano e eventualmente não vai conseguir fazer o melhor na sua profissão. Olha só, esse dado que o Valu trouxe agora, é importante a gente dizer que dá para amarrar com aquele que eu trouxe logo no comecinho do programa.
O Cudê, quando sai do Atlético, deixa o Atlético a 6 pontos do Botafogo. Depois tem aquele período péssimo do Filipão, dos 10 jogos, o Botafogo abre 22 do Atlético e hoje a diferença está de 12 pontos. Né? Então, isso é importante para mostrar que ao passo que o Atlético nesse instante, de um determinado momento do campeonato para lá, porque muita gente dá o Botafogo assim, tem que lembrar que o Botafogo venceu 15 jogos em 19 no primeiro turno. Isso é que é horripilante. Essa variação demorou a chegar e o Botafogo está passando um momento. Então dá um entendimento do quanto o Botafogo desacelerou nesse segundo turno e o Atlético começa bastante acelerado essa segunda parte do campeonato. Ô Thiagão, a respeito do Atlético ainda, o Breno ressaltou muito bem aí a respeito do primeiro tempo do Atlético, que foi muito, muito ruim, e o Valor falou a respeito do achar os 11. O Pedrinho é uma peça que foi uma que o Filipão buscou, né, vinha com muita inconstância no Atlético e acabou que o Filipão deu uma acertada e ele deu uma melhorada em vários jogos. Te preocupa o baixo rendimento dele, principalmente na partida passada contra o Internacional, ou faz parte dessa onda que é uma sequência? O Pedrinho não é um craque, né, Elton? Ele vai oscilar. Eu acho que o técnico conseguiu extrair o melhor do Pedrinho até agora foi o Filipão, de fato. Até porque, com os anteriores, o Pedrinho, para muita gente, já era fava contada. Não seria nem útil se renovasse o contrato. Mas o Filipão conseguiu mostrar que era um jogador útil. Assim como ele foi no Corinthians. O Pedrinho é longe de ser um craque, mas é um jogador que pode ser útil à equipe. E tem sido útil a esse Atlético. Por mais que não tenha conseguido um bom rendimento na rodada passada, é um atleta que vai ser importante pensando na criação de jogadas. E aí ele consegue jogar em mais de uma função. Eu até prefiro o Pedrinho jogando pelos lados do campo. Acho que ele tem mais qualidade jogando por ali, porque é um jogador leve, vai evitar o jogo tão apertado e aguerrido do meio campo, especialmente enfrentando adversários mais fortes, que são os volantes. Acho que ele pode render mais fazendo talvez um contra um lateral. Mas para mim o Filipão é um dos bons, do lado positivo, de umas virtudes. É uma das virtudes do Luiz Felipe Scolari, que é a recuperação do Pedrinho, que para mim conseguiu mostrar um bom futebol justamente sob o comando desse treinador. Tá, eu vou jogar para você agora, Thiagão, e queria debater isso também com o Breno. A questão do Zarate. O Zarate é um cara muito querido pelo torcedor do Atlético, tem uma representação muito grande. Cabe ainda uma forma de jogar, tendo o Pedrinho e ainda o Zarate na equipe? O que fazer e o que pode ser feito mexendo nessas peças? Ou vocês seriam mais conservadores e não mexeriam no time que está dando certo? Olha, Elton, acho que o esquema que o Felipão usa em todos os jogos, né, para quem está começando ali, dificilmente o Zaratio ele não se enquadra no esquema do Felipão, pelo menos ao meu ver. Tanto é que quando ele entra no decorrer da partida, ele sempre entra aberto ali pelo lado direito, como se fosse um segundo atacante. E o Zarate a gente sabe que, né, ele foi muito utilizado no Atlético, vindo ali de trás, carregando um pouco mais a bola. Então acho difícil conseguir o Felipão extrair aí dos dois jogadores juntos no time. Acho muito difícil. O Zarate é um grande jogador, acho que a torcida tem muito carinho por ele, por conta do título de 2021, com certeza. Quando entra, ele consegue dar um resultado melhor. Só que aquilo, né, não é as características do treinador. E o que o Felipão está fazendo aí também, ele foi muito contratado para isso, né? Para blindar a diretoria na época, que estava uma pressão danada, e agora está evoluindo aos poucos aí, dando aquele resultado que a diretoria precisava. Ô Breno, eu quero te colocar nessa aí, porque assim, eu ainda vejo possibilidade para o Zarate entrar nesse time. Muita gente levanta a situação do Pavon, que não tem entregado tanto quanto entregava no período de Cudê. A explicação, muitas das vezes, é que ele faz uma recomposição muito boa, às vezes vira aquele assistente de lateral. Hoje, o Pavon também é uma peça que você não mexeria, porque ele está enquadrado nisso, e aí seria a posição que eu abriria para tentar colocar um Zarate funcionando com o Pedrinho, seria a saída do Pavon, na minha visão. Como que você vê essa situação e se o Zarate hoje é reserva mesmo? Depois de 18 jogos, a gente pode dizer que o Filipão conseguiu entender a característica do jogador do Atlético e fica nítido a gente entender hoje qual é a peça de reposição para cada posição. Por exemplo, quando sai um volante, o primeiro que ele coloca é o Edenilson. Ele já tem essa... Saiu o Batalha, saiu o Otávio, ele coloca o Edenilson. É o famoso 6 por meio. É uma escolha dele. A questão do Zarate, a gente volta lá atrás, no primeiro jogo dele contra o Fluminense em Volta Redonda. Na coletiva ele disse,
Eu andei conhecendo os jogadores, eu vi um vídeo do Zarate em 2021 e ele joga aberto pela direita, eu gostei do que vi. E ele está trazendo isso para cá, está colocando o Zarate para jogar aberto por ali. E quando o Zarate entra por ali, ele dá um equilíbrio maior ao Atlético, é a coisa certa. Só que você falar no Zarate hoje titular, o Filipão acertou o time com o Pedrinho. Sim. O Pedrinho pode não ter feito um bom primeiro tempo contra o Atlético Paranaense, mas ninguém fez. E foi uma opção dele. Contra o Internacional. Mas ninguém fez. Foi uma opção colocar o Igor Gomes e deu certo. Agora, o Pavon é uma questão aí do esquema tático do Filipão. Ele pode não estar agradando ao torcedor que quer ver aquele Pavon indo para cima, fazendo jogadas ofensivas. Mas defensivamente, para o esquema do Filipão, hoje o Atlético é a segunda defesa menos vazada do campeonato e não é à toa. Não é só por causa da zaga, é pelo esquema que ele fez. A ajuda do Pavon por ali ela é excepcional. Então eu vejo assim, cria-se opções melhores para o Filipão. Hoje você tem um Zarate que pode entrar e ajudar muito. Há 2 meses atrás a gente estava aqui buscando qual seria os 11. Hoje você tem 11, você ainda tem no banco o Zarate que pode ajudar, Igor Gomes que pode ajudar, o Edenilson que começou a aparecer nesse jogo. Então o Filipão está conseguindo, né, através da recuperação de jogadores, montar um elenco mais competitivo para a reta final. Tiagão, você queria falar? E só para a gente, né, recordar também, eu manteria o Pavon no time do Atlético porque até o Arana voltou a jogar muita bola, né? O esquema de jogo que o Filipão conseguiu organizar ali, ele mata algumas peças, mas também consegue fazer outras aí produzir um pouco mais, que é o caso do Arana. Bom, olha só, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes o HG tem um recadinho. Alô, alô, meus amigos ligados aqui na tela da Band, recado para você que é empresário, investidor ou você que sonha em investir e ter o seu próprio negócio. Eu tenho a solução perfeita para você. Você vai ser dono de uma unidade Droga Rede, Poupa Minas ou Poupa Brasil. A Afiminas é uma referência no segmento farmacêutico, cuida das marcas no estado de Minas, na Bahia, no interior de São Paulo e te dá suporte completo com o setor de marketing, disponibilizando estratégias pensadas exclusivamente para atender suas necessidades. A gente te ajuda com TI, treinamento, marketing, negociação, até a escolha do ponto para você montar a loja é por nossa conta. Até isso, a gente escolhe o ponto, mas inclusive projetando o que você vai faturar naquele ponto, porque as nossas ferramentas de métricas, elas oferecem essa condição. Até quanto você vai faturar naquele ponto, a gente te informa. Então, você já é um investidor ou sonha em ser dono de uma farmácia, é um segmento que, a gente abriu mais de 130 e todas estão muito bem. Fala com a gente, o telefone está na tela. Não tem erro. Aponte sua câmera para o QR Code, tem esse telefone que está na tela e tem o 999491070, qualquer um dos dois. Você fala com a nossa equipe, venha para a Afiminas e seja dono de uma unidade. Droga Rede, Poupa Minas ou Poupa Brasil. Afiminas é o nome. Gente, eu voltei, hein? Eu voltei e vocês estão mandando lista de dispensa do Cruzeiro. Calma, pessoal, agora não dá mais para fazer isso, vai ter que esperar o final do ano. E segurar a onda contém, obviamente, a gente tem aqui a participação do Igor Vasconcelos. O time do Cruzeiro não tem nem intensidade mais. Para entrar em campo tem que correr e jogar muito. Abre o olho, Zé Ricardo, a turma na bronca por aqui, viu? A gente tem também a participação do Paulo Maciel, que fez a listinha dele. Vital, Cabral, Neres e Jussa fora. Machado, Paulo Vitor, Estênio, o reserva do William, que é o Palácios, nem pensar. Olha só, gente. E tem também a participação do Toninho. O time do Cruzeiro é igual o trânsito de BH. Para melhorar tem que começar do zero, gente. Calma. Olha, o pessoal tá na bronca realmente, até porque nos últimos jogos, né, a gente tinha uma situação aí em que o Cruzeiro não conseguia os resultados, mas estava jogando bem, estava desenvolvendo ali um bom futebol. Isso não tem acontecido nos últimos jogos e pior, até quem estava jogando bem está jogando mal agora também. Então, realmente, a situação vai se complicando e o torcedor vai ficando aflito, tenso, nervoso, à medida que a gente vai chegando perto aí desse final de Campeonato Brasileiro nesse ano. E tem também a participação do Zé Nogueira, de Santa Rita do Passa Quatro, em São Paulo. Acho que não foi falha do Rafael, mas sim da marcação que deixou o meia do América girar como quis. É verdade, o Benítez foi muito lento no lance, ele teve espaço para conduzir essa bola, ele não fez isso com velocidade, todo mundo cercou, ninguém deu bote, não houve marcação. Eu acho que foi falha do Rafael Cabral
Cabral, sim. Não foi uma falha grotesca, mas foi uma falha do Rafael Cabral, mas não só do Rafael Cabral, viu, gente? Bora voltar para os donos da bola, que já está acabando. Alô, alô, tem um recado pra você. Já pensou em ter na sua casa a melhor banda larga do Brasil? Agora ainda mais veloz é TIM Ultra Fibra, que redefiniu o conceito de ultra velocidade. É isso mesmo. Agora são até 2 GB de velocidade na sua casa e se você quer ser ultra também, conheça nossos planos a partir de R$ 98,50 por mês no débito automático e venha ser ultra com a TIM Ultra Fibra. É ultra estabilidade para todo mundo curtir ao mesmo tempo sem travar. É ultra diversão para maratonar à vontade suas plataformas de streaming favoritas. É a sua casa com até 2 GB de velocidade e um modem ultra poderoso Wi-Fi 6 para deixar sua casa ultra conectada. Então não perca tempo, ligue 0800 880 41 41 ou acesse tim.com.br/TIM Ultra Fibra ou até mesmo vá a uma loja TIM mais próxima. TIM, imagine as possibilidades. E HG que trabalho. Ó, e hoje à noite tem Fortaleza e Corinthians pela Sul-Americana. Galante, eu já vou jogar essa pra você aí. Quem classifica? Tá fácil, tá mole? Como que você tá vendo esse embate? Eu acho que dá Fortaleza. Eu acho que Fortaleza... Pô, peraí. Meteu um Thiago Galante ali. Ó, Thiago Opa, Galante. É só Thiago hoje. Hoje é a festa do Thiago. Mais um. É porque a gente vai falando, né? Thiago pra cá, Thiago pra cá. Não que o Breno seja ruim, mas pessoal, Thiago melhoraria. ele adorou, os Thiagos adoraram a homenagem. Ô, Brenão, vai lá, Thiago. Cara, desculpa, Breno. Eu acho que o Fortaleza, né, tá se preparando muito para esse momento. O estádio, eu estive lá acompanhando o Atlético Fortaleza, o Atlético perdeu lá nessa temporada. Cara, é um caldeirão, é uma festa muito legal e para ele vai ser um fato histórico, né? Então, assim, é o jogo da vida desses caras. Chegaram pela primeira vez no time nordestino à semifinal da Sul-Americana e poder chegar à final, então eu acho que é uma pressão muito grande. O Corinthians não está fazendo um bom futebol, não vive um grande momento, então eu acho que essa pressão externa vai ajudar dentro de campo. Mas aqui tem um fanzaço do Mano Menezes. Aí, gente, eu já não sei se eu fizer essa pergunta para o meu amigo Thiago Fernandes, se ele vai concordar com o Thiago Galante. Desculpa, com o Breno Galante. Mas eu sou mais fã Mano Menezes dá o nó tático hoje, classifica? Eu sou mais fã do Marcelo Paz, então eu acho que dá Fortaleza. Mas nem é pela predileção que eu tenho em relação ao Marcelo Paz sobre o Mano, não, mas é pelo trabalho do Fortaleza em si, do Vojvoda. Eu acho que o Marcelo Paz é um baita dirigente, eu acho que tanto ele quanto o Vojvoda, que é um grande treinador, merecem essa final e conseguirão. O valor, o peso da camisa do Corinthians pode ser eficiente nesse jogo? A vantagem é que a arbitragem não é nacional, né? Então é a primeira parte que eu já fico feliz e o torcedor do Fortaleza também deve ficar, né? Eu acho que o Fortaleza chegar a essa final seria, como disse o Breno, né? A gente está falando de uma equipe que, se outras equipes pensassem o futebol e agissem como o Fortaleza agem, com poder maior de arrecadação, seriam ainda mais fortes, né? Então, acho que para premiação das coisas corretas no futebol seria a passagem do Fortaleza para a final. Tiagão, pra gente fechar, vai ser unânime? Todo mundo Fortaleza aqui? Minha torcida é pro Leandro Pissi, sou Fortaleza desde criancinha aí, acho que o trabalho é melhor e também merece mais que esse trabalho do Corinthians aí. É impressionante a preparação e a intensidade que tem tido a torcida do Fortaleza, né? A média muito alta nesses jogos decisivos aí de Copa Sul-Americana, em toda a Copa Sul-Americana, tem demonstrado isso também no Campeonato Brasileiro. É como cada um falou aqui, né? Esses detalhes que fazem total diferença na construção de uma grande equipe. Quando a gente pensa que anos atrás a gente estava acompanhando essa equipe do Fortaleza disputando uma Série C do Campeonato Brasileiro, e isso não tem muito tempo. O Valor vai me ajudar aqui, é 2018, né, Valor? 2018 essa equipe estava disputando Série C do Campeonato, Série C do Campeonato Brasileiro, e hoje está bem próximo aí de fazer história, chegando a uma decisão da Copa Sul-Americana. Então, Fortaleza gente, que bateu 5 anos, né? Tentando subir, batendo. Sempre no último jogo não conseguia. Exatamente.
Tiagão, valeu mais uma vez Tinho, pela tamo presença. Valeu, meu caro. Brenão, Valeu. a luta continua, viu? Vamos que vamos aí, que os trem tá bom. Vamosão, satisfação gigantesca. Amanhã a gente vai voltar com os donos da bola, com muita informação. Thiago Fernandes já me adiantou ali que tem coisa boa para acontecer aí, para qualquer um dos times. Eu não vou adiantar para quem que é, não, porque o Thiago já soprou no meu ouvido, que amanhã tem informação boa chegando aí pro torcedor de Minas Gerais. Então vamos aguardar, que se o Thiago Fernandes está falando, a gente tem que acreditar. Gente, mais uma vez agradecer a todos vocês, agradecer a galera em casa. Sigo aqui nas férias do HG, enquanto ele se diverte e descansa, a gente fica aqui junto nos donos da bola. Beijão para todo mundo e até amanhã!